Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do texto em Lucas 17. Gostei desse texto porque esse texto hoje numa meditação falou muito comigo e principalmente na parte em que ele parece que são um monte de textos que não tem conexão. E nisso mostra como a teologia é importante, como é importante fazer o estudo certo da palavra para a gente poder não pegar um texto isolado, mas entender o que Jesus está querendo fazer aqui. E aqui na questão de Lucas, Lucas está construindo uma narrativa. Ele conecta bastante os capítulos aqui em Lucas 17. Eu vou começar. Disse Jesus, é inevitável que venha escândalos, né? Mas aí pelos qual que venha, né? Melhor que fora pendurasse o pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar. Do que fazer mal a algum desses pequenininhos. A ideia aqui que Jesus está construindo, se a gente for olhar antes, Jesus está falando, reprovando os fariseus. É muito importante a gente entender que quando a gente olha o público da qual Jesus está falando, Jesus não está separando só fariseu e discípulo. Muito pelo contrário, quando Jesus prega, e é muito bonito ver isso, Jesus está pregando tanto para os fariseus, para que eles possam se arrepender, e tanto para os discípulos, porque muitos discípulos não estavam firmados. A gente às vezes pensa que os discípulos eram parte daquele grupo onde não estou falando necessariamente os 12, mas aqueles que estavam seguindo Jesus. A gente vê já em João 6 e outras partes da Bíblia, do Novo Testamento, nos Evangelhos, que os discípulos em geral não estavam firmados, a ponto de que muitos abandonam Jesus em várias etapas. Então, quando Jesus aqui ele está falando com essas pessoas, ele reprova, na verdade, a atitude farisaica. E ele reconhece que a maioria das pessoas que estão ouvindo, seja os discípulos dele, principalmente, eles ainda estão com muita tendência farisaica, porque eles são criados nesse meio. Às vezes a gente gosta de colocar num pedestal, mas a gente precisa entender que o pano de fundo daquela época. Então Jesus está falando mais ou menos isso. Ele falou que vai vir os escândalos, né? E ele fala praticamente que não venha, né? Ai de quem por meio de quem viesse. Aí ele fala depois: acautelai-vos se o irmão pecar contra ti, repreende, se ele arrepender, perdoa-lhe. Aí ele fala sobre 7 vezes. De novo, ele está conectando aqui com o capítulo 15 sobre o filho pródigo, é, de, é, de oferecer perdão àqueles que estão arrependidos. O que é a ideia aqui de Lucas 17? Lembre-se que antes ele está falando sobre os fariseus. E ele tem um público que são os fariseus e os discípulos. Ambos estão ouvindo a mensagem. Jesus está querendo falar qual é o comportamento da igreja dele. Qual é o comportamento da comunidade do reino. E a comunidade do reino, ela não está preocupada em atitudes farisaicas, em reconhecimento e fazer as coisas de acordo com a vontade delas. Elas estão se doando. E aqui ele começa e ele fala assim: se estiver arrependido, note, precisa ter um arrependimento, aí ele é perdoado, né? Aí ele fala assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Quando a gente vê se aumenta a nossa fé, fica me perguntando, mas eles já estavam com Jesus, o que eles querem que aumente a fé deles? E Jesus responde, né, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transporte ao mar e ela vos obedecerá. Então, quando a gente está vendo aqui, os discípulos foram corretos em ir até Jesus pedindo mais fé, coisa que os fariseus não estavam fazendo, eles estavam contra Jesus. Só porque ao mesmo tempo Jesus está indicando aqui que nem eles estavam com fé, porque ele falou: vocês precisavam só de um pouquinho de fé. E é interessante porque nisso ele mostra muito a questão de que a nossa fé é pequena. E a fé dos discípulos também era pequena, a ponto de que ele falou: se vocês realmente tivessem fé, se vocês realmente acreditassem em mim e realmente estivessem confiando no meu poder, vocês fariam isso. E essa hipérbole que Jesus usa, ou essa forma de linguagem que ele usa, mostra praticamente que talvez os discípulos nunca tiveram essa fé, ou mostra que naquele tempo eles não tinham essa fé. Aí ele continua, né? Qual dos vós tendo servo, né? Ele fala sobre o servo que vai guardar o gado e põe a mesa, e aí ele fala assim: por acaso terá que agradecer o servo? Aí ele diz: também vós, depois de haver feito tudo, falará que somos servos inúteis, porque fizemos o que deveríamos, apenas fizemos o que deveríamos fazer. Aí, de novo, esse contraste entre a atitude de fariseu e esse contraste de atitude da comunidade de Deus
tem muito a ver com a questão de fazer as coisas sem esperar nada de volta. E quando ele tá falando aqui, lembre-se naquela cultura, na época, quando você fazia um favor ou fazia alguma coisa, geralmente os mais ricos faziam um favor para alguém que era menos, favorecido, e aí a pessoa menos favorecida ficava ou bajulando ou devendo aquela pessoa que tivesse mais posse. Era uma prática muito comum. E aqui ele estava pensando, usando esse coisa simples, assim, do vilarejo, falando assim: olha, se vocês tiverem um senhor e eles tiverem servos, ele vai fazer a obrigação dele, ele não tem nada que dever pro seu escravo, porque ele está fazendo apenas a função dele. E é muito interessante isso, porque isso coloca todo o pano de fundo. Qual é o pano de fundo que ele está falando aqui? Quando você está na comunidade de Deus, quando você está na comunidade de Cristo, você vai fazer as coisas sem esperar recompensa, sem esperar que o Senhor te deve alguma coisa, sem esperar reconhecimento, sem esperar que isso vai te trazer algum benefício. Na comunidade de crentes, você vai perdoar. E vai ser algo diário. Porque há um contraste aqui de palavras, né? Porque se por 7 vezes no dia pecar. Lembre-se que antes Lucas está falando tomar sua cruz diariamente. A ideia de 7 vezes diário é de que no dia a dia a comunidade de Cristo é uma comunidade que se perdoa, que se ama, que cuida de cada um deles, que evita escândalos, que evita fazendo o irmão tropeçar. E, e ele começa a falar que com aí os discípulos, é uma comunidade que tem fé. E é muito bonito esse contraste, porque quando Jesus está falando para essa comunidade de pessoas, essas pessoas que estão ouvindo ele, são parte de um grupo onde existem os fariseus, que não querem nada, a maioria com Jesus, alguns querem. A gente precisa lembrar que nem todo fariseu era desviado, muito pelo contrário, eles eram bem zelosos, o problema é que eles tinham um coração orgulhoso. E muitos discípulos precisavam ser instruídos de que o que é realmente o reino de Deus. E como eu gosto de fazer aqui, uma aplicação para nós. Qual a nossa motivação de estar servindo a Deus? O que nós estamos esperando de Deus? Eu ouço muito sobre a questão de vitória, eu ouço muito a questão sobre a bênção, sobre Deus honrar você, sobre Deus retribuir o que você está fazendo. E a realidade é que isso não. A única retribuição que nós temos é a vida eterna. Quando nós olhamos na Bíblia, Deus fala que nunca vai nos faltar comida, mas ele nunca falou que a gente teria uma retribuição a mais por estar sendo fiel. É uma mensagem muito estranha que eu ouço por aí. Principalmente que a gente precisa entender que o contraste aqui com os fariseus é de que eles eram uma comunidade buscando reconhecimento, honra, recompensas. E não é isso. E eles davam mais dízimos para receber mais recompensas. Eles jejuavam mais para receber recompensas. Eles faziam mais coisas para receber algo de Deus. E na comunidade de fé não é essa. A gente faz as coisas por amor a Cristo, por amor ao reino, por amor à obra. E nossas atitudes, elas refletem a Cristo. Eu acho esse texto bastante desafiador. Eu acho esse texto uma bênção para que a gente possa entender que quando nós estamos na nossa caminhada com Deus, nós precisamos escolher em que lado nós vamos ficar. Porque Jesus estava pregando para 2 grupos aqui. E geralmente a pregação de Jesus era para todos ali, todos estavam vindo. E ele faz, às vezes ele se direciona diretamente aos discípulos, como aqui nesse caso, mas ele sabe que os fariseus estão ouvindo. E ele quer que os fariseus aprendam. E antes ele está falando com os fariseus, mas ele quer que os discípulos também aprendam. E Deus está falando, o que Jesus está tentando fazer aqui é trazer todo o povo para ele e mostrar para ele o que é o reino dele de verdade. E de novo, a gente olhando aqui o contexto, né? E o que Jesus está falando e como continua, faz a gente entender um pouco por que esses textos parecem que estão desconectados. Elas não estão. Realmente mais para a mensagem que Jesus está falando, né? Nesse caso, e Lucas está conectando. Que Deus te abençoe com essa porção, que a gente possa realmente entender que a nossa função é servir o reino, independente do que nós vamos ganhar. E que a nossa recompensa é Cristo. E que a sua recompensa é Cristo. Que Deus te abençoe.